Oh, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir Mateus 5. Mateus 5, versículo 17. Mateus 5, versículo 17. Vou tomar aqui um pouquinho de café. Amém. Mateus 5, 17. Nós vamos falar hoje mais uma vez sobre o cumprimento da lei na pessoa de Cristo. O cumprimento do Antigo Testamento na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cuideis que vi destruir a lei ou os profetas. Não vim a rogar, mas cumprir. Verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Eu pedi ao irmão Paulinho para trazer um pouquinho de água para mim. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh Deus, eu peço que o Senhor me conceda sabedoria nessa noite. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu Filho nos convida de forma tão graciosa, de forma tão amorosa, Pai Santo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Pai Santo. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a ir a Ti nessa noite, com o coração quebrantado. Deus, eu peço que o Senhor nos encha, Senhor, do primeiro amor a Ti. Senhor Jesus, acima de tudo, Senhor Jesus, acima de todos, Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, eu peço que o Senhor nos encha do Espírito Santo, Pai. Nos encha de fé, Senhor, nos encha de arrependimento, Senhor. Como Samuel, Senhor, que desde moço Te obedecia, Senhor, a ouvir a Tua voz, que nessa noite possamos Te obedecer, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Te peço perdão, Senhor, Te peço perdão pelas minhas falhas, pela minha negligência, Senhor, em Te obedecer, pela minha negligência, Senhor, em Te agradecer, pela minha negligência, Senhor, em Te adorar de todo o coração, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não me dedicar a Ti como eu deveria, mas eu peço que o Senhor, Pai, me conceda, Senhor, arrependimento, para que eu possa Te honrar acima de tudo, Pai. Me ajude, Senhor, ajude os meus irmãos, para que nós possamos fazer a Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Não nos deixe fazer a nossa vontade, Senhor. Dai-nos sabedoria para sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enche-nos, Pai, do Espírito Santo. Enche-nos, Pai, do Espírito Santo. Nos tira, Senhor, de toda mornidão espiritual. Nos ajude, Senhor, a Te seguir de todo o coração, Pai Santo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Mateus 5,17. Nosso Senhor Jesus vai falar como andar. Obrigado, irmão. Nas boas obras que foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Não podemos esquecer que o verso 17 está logo após o Senhor Jesus proclamar qual é o propósito da nossa vida neste mundo: salgar a terra e iluminar o mundo e resplandecer a luz de Deus diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem, irmão Rodolfo, o nosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito da nossa criação.
O propósito da nossa criação é glorificar a Deus e desfrutar da companhia de Deus por toda a eternidade. O nosso coração enganoso, pois nós já nascemos em pecado, ele sempre quer nos dizer que nós seremos felizes buscando a nossa própria glória, buscando a nossa própria satisfação. Mas buscar a nossa própria glória é como tentar beber a água do mar. Além de não matar a sede, desidrata. A real carência do homem é a glória de Deus. E a palavra glória de Deus, a expressão glória de Deus, significa um relacionamento com o próprio Deus, como Adão e Eva tinham no Éden. Um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus, como nosso irmão Quinho disse, não de forma religiosa, como se Deus se restringisse a um conjunto de doutrinas, mas de forma real, como você se relaciona com uma pessoa, como você se relaciona, por exemplo, com o seu pai, como Jesus nos ensinou, amado irmão Calmon, na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus está mostrando que boas obras são essas, que os homens veem e as pessoas glorificam a Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus vai destruir, nós falamos isso na semana passada, aqui nessa porção do sermão, o antinomianismo. E o que é o antinomianismo, irmão José? O antinomianismo é uma doutrina, é uma heresia que invadiu a igreja e que nasceu no coração de Satanás, pois o antinomianismo invadiu o próprio Éden, que é uma doutrina que gera no coração das pessoas um desprezo pela lei de Deus, um desprezo pelas ordens de Deus, e nos leva a vivermos sem lei. Esse é o significado da expressão antinômio. Aquele que vive sem lei, sem regras. E o Senhor Jesus, ele está mostrando aqui o real propósito da lei, e que quando nós somos salvos, nós não somos salvos para vivermos sem lei, nós somos salvos da condenação da lei, para agora vivermos em obediência à lei, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela graça de Deus. Então ele vai mostrar aqui que a vida reta que Deus quer que vivamos está pautada na lei de Deus. Como nós sabemos o que é certo e o que é errado? Através da lei. Como nós sabemos que nós somos pecadores? Através da lei. Como nós nos colocamos no nosso devido lugar, no pó, em humilhação, como Deus disse em Isaías 66:1, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés, e o homem para quem eu olharei é este, é o aflito e abatido de espírito, que teme e treme diante da minha palavra. É o homem com o coração compungido. Como é que a gente se coloca em humildade diante de Deus? Quando a gente se enxerga aos olhos da lei. Hoje, eu estava até conversando com o pastor antes do estudo, que um rapaz, ele faleceu hoje, na frente lá da loja. Ele foi tentar assaltar um lugar e ele se jogou e morreu. E o comentário que eu ouvia das pessoas era esse, comentários horríveis, e não vale nem a pena repetir, mas as pessoas, tipo assim, se gloriando, porque aquele homem morreu. Onde aquele homem está agora? Será que é motivo de se gloriar a morte do ímpio? Visto que o próprio Deus disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Visto que o próprio Jesus chorou quando viu o túmulo de Lázaro. É motivo da gente se gloriar ou da gente achar que a gente é melhor do que aquele homem porque ele estava roubando? Não. A lei de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tiago 2,10 vai dizer que se você tropeçou em um ponto da lei, você já quebrou toda a lei. Um ponto da lei. Então, você uma vez contou uma mentira. Para Deus, você já está no mesmo patamar desse ladrão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos.
O que diferencia os homens é somente a graça de Deus, que alcança pecadores arrependidos. Mas nós vemos que normalmente os seres humanos, eles julgam sua justiça pela injustiça dos outros. Tá vendo? Eu não sou como aquele ladrão. Eu pago minhas contas, eu trabalho, sou uma pessoa boa. Quando a gente se relaciona com a lei, a gente aprende que bom só tem um, que é Deus. Então, a lei de Deus, irmãos, ela tem um papel fundamental na compreensão do Evangelho e na nossa salvação. Pastor Nizam, ele nos ensinou ontem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas que pecados? Como saber que eu pequei? Através da lei. Através da lei nós aprendemos que nós já nascemos em pecado. Nós não cometemos pecados e por isso somos pecadores. Não, nós nascemos pecadores. E por isso nós cometemos pecados. Porque nós já nascemos com o DNA de Adão e Eva, pecadores, que carecem da glória de Deus. E aqui o Senhor Jesus vai dizer justamente isso. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. Essa era uma forma que as pessoas faziam referência aos livros do Antigo Testamento, a lei e aos profetas. Por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, como é que Abraão, na verdade ali é Cristo, mas Cristo usa a figura de Abraão na parábola na história do rico e do Lázaro, que ele queria mostrar aos fariseus que se diziam seguidores de Abraão, que o próprio Abraão reprovava a postura deles, e o próprio Abraão estava do lado de Cristo. Mas na verdade o homem, ao morrer, não se encontra com Abraão, ele se encontra com Cristo. Cristo veio a primeira vez para morrer pelos pecados de muitos, mas ele vem pela segunda vez para ser o juiz de toda a terra. E o que é que Cristo fala ao rico da parábola? Quando ele morre e ele pede ele pede ao pai Abraão que alguém avise aos parentes dele, aos 5 irmãos dele, que ainda estavam na terra, para que eles não fossem para aquele lugar de tormento eterno, aonde ele desejava uma gota d'água, ele não tinha. Então Cristo responde, usando a figura de Abraão. Eles têm a lei e os profetas, eles têm o Antigo Testamento, eles têm lá o que Moisés escreveu, eles têm lá as profecias de Isaías, que apontam para Cristo. Se eles não se converterem, não se arrependerem com a lei e os profetas, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, irmão Rodolfo, eles não vão se converter. O que Jesus está dizendo é: o homem pode ver o maior sinal externo possível. Se ele não for regenerado pela palavra de Deus, que é a semente corruptível, ele jamais será salvo. Sinais não convertem, só aumentam a nossa condenação. Por isso que ele disse, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não vão se arrepender. Ainda que uma pessoa saia do inferno e chegue aqui na igreja, gente, teve gente que já disse isso, e isso não é verdade. Mas ainda que isso acontecesse, é o que Jesus fala na parábola do rico e do Lázaro. Ainda que alguém agora saísse do inferno e chegasse aqui todo queimado, dizendo para a gente, rapaz, não brinque com o pecado, rapaz, esse lugar é horrível, rapaz, não brinque com Deus, se arrependa. Se não for pela palavra de Deus, a gente não muda. A gente só muda pela palavra de Deus. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus disse ao próprio Jeremias, Jeremias, você está vendo essa vara de amendoeira? Está vendo como eu cuido dela? Eu velo pela minha palavra para a cumprir.
E aqui o Senhor Jesus está dizendo como o próprio Deus. Não é o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que nos tempos antigos Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas, pela lei. Mas hoje Ele nos falou pelo seu próprio Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, Jesus Cristo. Então agora aqui, amados irmãos, Ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Tem pessoas que fazem uma diferenciação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Isso não é verdade, porque Deus disse: eu, Senhor, não mudo. Ou como se no Antigo Testamento as pessoas fossem salvas pela lei e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Não, todo mundo sempre foi salvo pela graça. O escritor aos Hebreus, eu acho tão bonito, e quando a gente lê a Bíblia, eu já falei isso aqui com os irmãos, é importante a gente saber que a Bíblia não foi subdividida em capítulos e versículos pelos escritores originais. Quando Paulo escreveu as cartas, quando, por exemplo, Mateus escreveu o Evangelho, ele não subdividiu em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Essa subdivisão foi feita por volta do ano 1200 depois de Cristo, num concílio da igreja, e foi providência de Deus para que a gente memorizasse mais a palavra de Deus. Porque, principalmente em momentos de perseguição, onde muitas vezes as pessoas não tinham acesso à Bíblia, como por exemplo o período da Inquisição Católica, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, mas elas tinham a Bíblia na mente. Então, por exemplo, a gente estava preso e a gente não tinha Bíblia. Como é que a gente ia fazer um culto? Irmãos, cada um vai pegar um trecho que se lembra da Bíblia, vai anotar para a gente cultuar ao nosso Deus. E aí, Paulinho, qual passagem você lembra? Rapaz, eu me lembro de João 1, quando fala do verbo que se fez carne. E aí, irmão Rodolfo, qual a passagem você se lembra? Rapaz, eu me lembro de João 3, que fala sobre o novo nascimento. E aí, pastor Nizam, qual passagem você lembra? A Bíblia toda. Então agora acabou a fila. Glória a Deus. É Deus purinho. Deus escolheu pastores e mestres para a edificação do seu corpo. Então, irmãos, essa subdivisões de capítulos e versículos é uma providência de Deus para que a gente possa memorizar as Escrituras. Mas a Bíblia não foi escrita dessa forma. É importante que a gente saiba disso. E eu falei isso tudo porque lá em Hebreus 11, o escritor aos Hebreus vai nos ensinar sobre a natureza da fé. E ele vai dizer o que é a fé, e ele vai trazer os exemplos de fé. Mas a explicação do capítulo 11 de Hebreus só acaba no capítulo 12, quando ele vai dizer a quem pertence a glória da salvação de todos aqueles personagens do Antigo Testamento, olhando firmemente para Jesus. Por quê? Ele é o autor. Que é o autor? É aquele que cria. O irmão Paulinho, por exemplo, ele vai compor um louvor. E aí, quando ele compor o louvor dele, ele vai colocar lá, autor Paulo Lourenço Sena. Porque ele criou aquele louvor. E ele só não vai cobrar direitos autorais, porque ele é crente. Mas, quando a Bíblia diz que Jesus é o autor da fé, é que a fé é um dom de Deus e é Ele que gera a fé nos nossos corações. Então, o que é que o escritor aos Hebreus quer dizer? Quem foi que salvou Abel? Jesus. Quem deu a fé para Abel? Jesus. Quem foi que salvou Enoque? Jesus. Quem foi que salvou Abraão? Jesus. Quem foi que salvou todos aqueles personagens? Jesus. Por isso que você vai ver em Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé. Mas você não vai ver o escritor aos Hebreus mandando a gente olhar para aqueles personagens. Ele vai trazer o exemplo deles, mas ele vai mostrar aonde devem estar fixos
os nossos olhares, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. É Ele que tira a culpa dos nossos pecados. É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus vai dizer que Ele é o propósito do Antigo Testamento, Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E Ele vai dizer aqui: eu não vim destruir a lei e os profetas. Não há uma discordância entre Jesus e os profetas. Não vim abirrogar. Abirrogar significa perder o vigor. O que Jesus está dizendo é: eu não vim tirar o vigor da lei, eu vim cumprir a lei. Agora olha o que ele diz: mas cumprir. E é importante, irmãos, que a gente entenda isso, que o propósito central do Evangelho é nos reconciliar com o próprio Deus, nos trazendo para um estado de paz com a lei de Deus. Esse é o propósito central do Evangelho. Por isso que todos nós precisamos compreender a lei de Deus. Por exemplo, irmãos, por que nós hoje, aos olhos humanos, segundo a justiça humana, estamos livres? Por que nós não estamos na cadeia? Porque nós estamos em paz com a lei dos homens. Então a gente está tendo o direito de liberdade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Da condenação da lei. E todos nós, irmãos, já nascemos com um problema judicial. Quando alguém está com um problema na justiça, quem é que vai lá entregar a carta para você comparecer perante o juiz? O oficial de justiça. Ele vai te notificar. E depois você vai ter que ir lá comparecer. Ó, tá dizendo aqui, que a gente comprou o colchão do chegou, botão da justiça. Está notificado. Você vai lá comparecer perante a autoridade. Excelência, me ajude. Então, nós nascemos com um problema, irmãos, judicial diante de Deus. Nós nascemos em inimizade com Deus. Nós já nascemos, o nosso nascimento foi um pecado. Nós nascemos em pecado. Nós já nascemos em pecado. Salmo 51:5. Quando a gente nasceu no ventre da nossa mãe, a gente já nasceu com um problema seríssimo com a lei de Deus. Problema este que nasceu lá no jardim do Éden. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, quebraram a lei de Deus, perderam a comunhão com Deus, e a morte entrou no mundo, e o pecado entrou no mundo, e o pecado atingiu toda a raça humana, e a morte atingiu toda a raça humana, porque a lei de Deus foi desobedecida. E agora, quando nós nascemos, nós já nascemos com um problema com a lei. Nós já nascemos quebrando todos os mandamentos de Deus. Já nascemos com um problema seríssimo. De tal maneira que Deus, irmãos, Ele não manda as pessoas para o inferno, Ele só tira alguns de lá. Nós já nascemos no inferno, condenados ao inferno. Já nascemos no estado de condenação eterna por conta da lei de Deus. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer aqui no verso 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se ouvir tirar da lei sem que tudo seja cumprido. Por exemplo, irmãos, a Bíblia fala de um julgamento. O Espírito Santo vem nos convencer do pecado, amado irmão Rodolfo, da justiça e do juízo. Mas que julgamento é este? Que parâmetro vai ser usado neste julgamento? Por exemplo,
Este homem que morreu hoje, na tentativa de fugir da polícia, que pulou de uma altura enorme e já caiu com a cabeça na quina da escada e veio em óbito instantâneo. O corpo dele perdeu a respiração, ele morreu, o fôlego de vida voltou para Deus, mas a alma dele foi diretamente comparecer perante o tribunal de Cristo. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu na vida dele. Hebreus 9:27 diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez e depois disto imediatamente segue-se o juízo. Mas todo juízo tem que ter um parâmetro. Por exemplo, quem aqui já foi numa audiência? O juiz, quando ele vai dar uma resposta, quando ele vai dar um resultado de uma sentença, ele pode falar de acordo com o pensamento dele? Ele vai lá, bater o martelo e dar a sentença. Ele vai dizer, olha, segundo o meu parâmetro, segundo o meu entendimento, eu acho que a resolução desse litígio é essa daqui, porque eu escolhi assim. Tem um promotor de justiça lá que vai dizer, ei, excelência, não é assim. Espera ainda. Tem um advogado que está lá, excelência, como assim? Você vai dar uma sentença de acordo com o seu entendimento e a Constituição. Não, o juiz, para dar uma sentença, ele tem que usar o artigo, ele tem que usar a lei. Quando alguém é preso e o juiz bate o martelo, ele diz, segundo a lei tal e tal e tal do Código Penal, você está condenado a não sei quantos anos de cadeia. Não é assim? Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, irmãos, me avisem. Almas. Não é assim? Então, Deus é tão bom que Ele decretou um dia de juízo, que Ele não vai julgar os homens sem justiça. Deus é justo. Ele não vai julgar os homens, eu vou te condenar porque eu resolvi te condenar. Não. O homem vai ser indesculpável. Deus vai pegar a lei e vai dizer, segundo a minha lei, eu estou decretando a sua condenação eterna. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. E talvez a gente pense que isso é muito duro, mas isso é um grande livramento. Porque se Deus mandar um ímpio para o céu deixa de ser céu. E vira um caos novamente. Como aconteceu quando tinha um ímpio lá, Lúcifer, que deixou o orgulho subir ao seu coração e criou uma grande rebelião no céu. E criou uma grande destruição na terra e um grande problema no Éden. Esse é o livramento que Deus dá quando Ele expulsa o homem do céu e lança o homem no inferno. Por isso que Apocalipse 15, eu já disse aqui, a Bíblia diz que há um cântico no céu quando a justiça de Deus é manifestada na terra. O juízo de Deus é algo bom, perfeito e agradável. Mas Deus, irmãos, Ele não vai julgar sem parâmetros. Deus vai julgar segundo a lei. Ele vai pegar a lei de Deus, Ele vai pegar as nossas obras e Ele vai pesar a lei de Deus com as nossas obras. Se as nossas obras estiverem em Cristo, absolvição. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Se as nossas obras estiverem sem Cristo, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Quem aqui já leu Apocalipse 20:11, que fala de um grande trono branco e aquele que nele se assenta, Jesus, e o mar e a terra fugiam da sua presença, e ele viu também os mortos serem ressuscitados, e ele viu se abrirem os livros. Que livros são aqueles, irmãos? Os livros da nossa vida. E viu se abrir outro livro diante desses mortos que estavam diante do trono, grandes e pequenos. E ele viu se abrir o livro da vida.
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a lei de Deus, irmãos, ela é fundamental, porque você não pode, eu e você, não podemos compreender o Evangelho sem um correto relacionamento com a lei. Em primeiro lugar, a lei não salva, ela nos leva para o Salvador. A lei é como um raio-x de alguém que está com câncer. O raio-x, ele não gerou o câncer, ele evidenciou que o câncer está lá. Saiu o resultado, como por exemplo, meu pai fez há pouco tempo qual é o nome do exame? Uma tomografia. E a tomografia não fez nada de mal com o pulmão dele. A tomografia só evidenciou como o pulmão dele já estava, com mais de 50% comprometido. Mas a tomografia não prejudicou ele, revelou o estado dele. Assim é a lei de Deus. A lei de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não nos prejudica, ela revela, ela é um espelho para mostrar que já somos prejudicados pelos nossos próprios pecados. De que se queixa, pois, o homem? Dos seus próprios pecados. Mas como enxergar os nossos pecados? Pelo espelho da lei. Então, em primeiro lugar, a lei mostra, irmãos, que somos pecadores. E a grande conexão que existe entre a lei e o Evangelho é a resposta à mais importante pergunta da Bíblia: como pode um Deus santo e justo perdoar pecadores sem deixar de ser justo? Como pode isso? Porque assim, se Deus disser, pecador, entre no céu agora, ele não é mais justo, ele é injusto, porque esse pecador quebrou a lei dele. Então é mentira que o que o homem planta, ele colhe. É mentira que existe a lei da ação e da reação. Então é mentira de que Deus é justo. Então Deus, ele se corrompe. Porque se ele perdoa um pecador sem que nada seja feito, ele é um Deus injusto. Por exemplo, um juiz, o camarada matou 10 pessoas, e ele vai para a audiência, e o juiz absolve esse rapaz com todas as provas que ele cometeu os 10 homicídios. Mas ele tinha um excelente advogado e tinha uma excelente gorjeta para a excelência, passar o final de semana com a família. Como por exemplo, quem se lembra do juiz Jake Batista, que foi pego passeando no carro dele, no carrão dele? Ele tinha uma gorjeta. E aí o juiz chega diante do rapaz que assassinou 10 pessoas e diz: você está livre. Você cometeu 10 homicídios, mas eu quero te dizer que você agora está livre. Responda comigo. De acordo com a Constituição, esse juiz é justo ou injusto? Injusto. Como assim? Imagine, está lá, ele matou 10 crianças. Aí estão os pais das 10 crianças. Como assim, excelência? Meu filho perdeu a vida. A lei diz que pelo menos ele tem que ir preso. O juiz diz: mas eu escolhi absolver ele. E com o bolso cheio da gorjeta que ele recebeu. Esse juiz é justo? Não. Então, se Deus permitir que pecadores entrem no céu sem que a justiça dele seja satisfeita, sem que esse pecador esteja em paz com a sua lei, Deus seria injusto. Porque alguém tem que pagar a pena. Quando é que esse homem deve ter a liberdade de volta? Quando o juiz decretar a sentença, ele cumprir a pena, então ele tem a sua liberdade de volta. A mesma coisa, irmãos. A lei de Deus, ela nos mostra que Deus,
ele não pode aceitar pecadores em sua santa presença sem que a lei dele seja satisfeita. E como é que a lei de Deus é satisfeita? Só aí, quando entendemos a lei de Deus, quem Deus é, quem nós somos, qual é o nosso estado, temos um problema com a lei, é que nós podemos passar a compreender as boas novas do Evangelho, que é Jesus Cristo. A lei de Deus que nós quebramos, toda a lei de Deus, Cristo nasce sob ela e na incumbência de cumpri-la, e ele não veio abirrogá-la, pois o juízo vai ser exercido sobre a humanidade de acordo com a lei, ele veio para cumpri-la. Gálatas 4:4, amados irmãos, vai dizer que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. O que é, irmão Paulinho? A plenitude dos tempos é no tempo exato, no tempo certo. Jesus nasceu lá daquela virgem, da camponesa Maria. Ele nasceu daquele casal tão pobre, tão desprezado, mas tão amado pelo Senhor, José e Maria. Então Jesus Cristo nasce na plenitude dos tempos, há 2000 anos, em Belém, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasce na incumbência de obedecer cada tio, cada vírgula da lei que nós quebramos. Ele é o nosso substituto no tribunal de Deus. Para que ele possa pagar o nosso pecado, ele precisa primeiro cumprir a lei de Deus que nós quebramos. Por isso que o Evangelho, ele não fala somente da morte e ressurreição de Cristo, ele fala de Cristo desde a sua concepção. Cristo é o centro do Evangelho do início ao fim. O nascimento de Cristo já é o Evangelho agindo, já é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nascimento dele já é sobrenatural, ele nasce de uma virgem pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo nasce na incumbência de cumprir toda a lei de Deus. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele obedeceu todos os mandamentos de Deus. Quando ele foi se batizar no Rio Jordão, amados irmãos, o que foi que João Batista perguntou? Jesus, eu tenho que ir a ti, e o Senhor Jesus, venha a mim, Jesus. Jesus responde, assim me convém cumprir toda a justiça. Ele teve que cumprir toda a justiça de Deus, para que ele pudesse ser condenado, não por pecados que ele cometeu, mas por pecados que o seu povo cometeu. Porque o seu nome é Jesus. O anjo Gabriel disse a Maria, disse a José, por que o nome dele é Jesus? Mateus 1:21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que pecados são esses? Quebra dos mandamentos. Quebra do maior de todos os mandamentos, que é o maior de todos os pecados, não amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o próximo como a ti mesmo, não crer em Deus e confiar nele. Então Jesus Cristo obedece à lei, amados irmãos. Ele cumpre a lei de Deus. Cada lei que nós quebramos, ele obedece. Por isso que 2 Coríntios 5:21 vai falar qual é o centro da nossa reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele não conheceu o pecado, ele cumpriu toda a lei de Deus. Não teve um mandamento que ele quebrou. Não terás outros deuses diante de mim. Ele nunca teve um ídolo no coração. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Toda vez que ele abriu a boca, era para a glória de Deus. Lembra-te do sábado para o santificar. Ele guardou o sábado da forma certa, mostrando que o sábado apontava para o descanso do povo de Deus, que é Cristo, que é Ele mesmo.
Outro mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Ele nunca adorou ninguém que não seja o próprio Deus. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, não adulterarás, não furtarás, não matarás. Ele não dirás falso testemunho como teu próximo. Ele nunca fez nada disso. Ele viveu uma vida perfeita. Aquele que não conheceu o pecado, ele nunca se relacionou com o pecado, ele nunca cometeu um pecado, embora tenha andado com pecadores para chamá-los ao arrependimento. Mas ele é santo, santo, santo. O Emanuel, Deus conosco. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, aquele que nos socorre nas nossas tentações, pois ele foi tentado e ele nunca pecou. Aquele que não conheceu o pecado, o que aconteceu? Ele cumpriu toda a lei. Deus o fez pecado por nós. O que é pecado? 1 João vai dizer: pecado é a transgressão da lei. Deus deu uma lei no Éden: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer, você vai morrer. Ele botou o homem num paraíso. Ele botou várias árvores de vários frutos, com vários frutos, e disse: pode comer, só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele ainda explicou por que não era para o homem desobedecer. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele colocou uma lei no Éden. E o que o homem faz? Peca. No que consistiu o pecado de Adão e Eva? Eles quebraram a lei. No momento em que eles quebraram a lei, eles foram destituídos da glória de Deus. A comunhão com Deus que eles tinham, quando foi chegando a viração do dia, que eles ansiavam, que era um momento prazeroso de comunhão com Deus, eles agora tinham medo. Deus agora tinha se tornado um terror para eles, porque eles quebraram a lei. Eles estavam com um escrito de dívida diante de Deus, que era a desobediência. Então, quando foi chegando o momento de encontro com Deus, quando o sol foi desaparecendo, foi escurecendo, isso é, o crepúsculo do dia, a viração do dia, e eles viram que Deus estava vindo, eles se esconderam atrás de uma árvore e cozeram para si folhas de figueira. Por quê? Porque eles perceberam que estavam nus e seus olhos foram abertos para a maldade, para o pecado, para a impureza. E eles então estavam com um incorreto relacionamento com Deus. Nisso consiste o pecado. E Jesus Cristo, irmãos, ele foi feito pecado por nós. Quando nós estávamos lá condenados, Jesus Cristo foi diante de Deus e assumiu a nossa dívida e recebeu a nossa culpa e sentou no banco do réu no nosso lugar e recebeu o castigo da lei que nós merecíamos receber. Ele foi feito pecado. Deus derramou toda a sua justiça sobre Jesus. Por isso a Bíblia diz que Deus é justo. Ele não inocenta o culpado, mas ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso que a Bíblia diz, amados irmãos, que há um momento onde na presença de Deus há uma festa. No trono de Deus, aquele trono que Isaías viu e se assombrou, tamanha a santidade dele, aquele trono que João viu e ele ficou espantado em Apocalipse 4, Deus mostrando que ele estava no controle de tudo. Há um momento em que nesse trono, nesse tribunal, há uma grande festa. Quando é que acontece essa festa nesse lugar tão santo, tão belo, tão maravilhoso que é a presença de Deus? Quando um pecador
se arrepende. Quando é que um pecador se arrepende? Quando ele enxerga o seu pecado pela lei. Quando ele enxerga Cristo sendo crucificado no lugar dele, recebendo a punição da lei. E ele confessa o seu pecado ao seu advogado, que é Cristo. E ele abandona o seu pecado. Então a injustiça dele recai sobre Cristo. E a justiça de Cristo recai sobre ele. E o castigo que nos traz a paz recai todo sobre Jesus. Então há uma festa. A festa da salvação. Um pecador se arrependeu. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso, amados irmãos, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia vai falar em Colossenses 2,14 de uma escrita de dívidas. O que é uma escrita de dívida? É quando você recebe lá a notificação que você está com a dívida. E a Bíblia diz que a lei de Deus, em face dos nossos pecados, se torna o quê? Um escrito de dívida. Mas o que é que Cristo fez na cruz do Calvário? Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. Aí está lá assim, Colossenses 2,14, na forma de ordenanças. Ou seja, a lei de Deus que nós quebramos, Deus puniu em Jesus. Deus encravou na cruz a escrita de dívida que era contra nós, punindo todos os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que aqui Jesus vai dizer, olhem, não, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Porém, irmãos, tem pessoas que dizem, esse evangelho me alcançou, eu creio em Jesus Cristo, mas essa pessoa continua vivendo, praticando os delitos pelos quais Cristo morreu. E isso é o antinomianismo. Esse é o perigo do hipercalvinismo. Pessoas que ao se relacionarem com a soberania de Deus, elas então dizem que elas podem viver de qualquer forma e elas são salvas pela graça de Deus. Porque essas pessoas não se relacionam corretamente com a lei de Deus. Como se elas agora estivessem livres para viver uma vida sem lei, porque Cristo já pagou o pecado deles. Não, irmãos. A grande evidência que o nosso pecado foi perdoado é que o nosso pecado foi abandonado. E como é que o nosso pecado foi abandonado? Quando a gente passa a andar em novidade de vida, agora obedecendo aos mandamentos que nós antes quebrávamos. Por isso que João vai dizer que os mandamentos não são penosos. Davi vai dizer que a lei do Senhor é o prazer do eleito de Deus. Jesus vai dizer que aquele que o ama é o que guarda os seus mandamentos. 1 João 2,4 vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Justamente por causa disso, por conta desse relacionamento que nós temos que ter com a lei, e uma vez que nós quebramos a lei, nós temos que acertar isso com Deus, porque uma hora essa quebra da lei vai vir de encontro às nossas vidas. Toda transgressão receberá justa punição diante do tribunal de Deus. Deus não deixará impune nenhum pecado cometido na história da humanidade por todos os habitantes que já passaram. Deus é onisciente, não se esqueça disso. Ele é onipresente, não se esqueça disso. Onisciente significa que ele é portador de toda a ciência. Sabe o que é isso?
Ele tem capacidade de registrar agora todos os pensamentos dos 7 bilhões de habitantes da Terra e saber os pensamentos puros e impuros que estão se passando nessa mente. Ele sabe o que é dado inflamado do maligno, ele sabe o que é engano do coração e ele registra tudo no seu livro. Ele é onisciente. Nenhum pecado passa em vão diante do Deus Santo. Nenhum pecado passa em vão. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Jesus disse a Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, Paulinho, o Filho do Homem que está no céu. Como assim, Jesus? Você está na minha frente ou o Senhor está no céu? Eu estou no céu e eu estou na terra, porque eu sou o próprio Deus. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está vendo tudo. Ele é onisciente. Ele está registrando tudo, irmãos. E uma vez que pecamos, não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete, porque essa poeira vai virando uma bola de neve. Não adianta. Não adianta encobrir transgressão, justificar pecado. Não adianta desculpas para Deus. A confissão de pecados na nossa vida, amados irmãos, deve ser como a retirada do lixo da nossa casa. Você deixa o lixo acumular? Não. Todo dia, se você é dono de casa ou dona de casa, o que é que você tem que fazer? Pegar o lixo, colocar na cesta, não é isso? Porque vai vir o caminhão do lixo, vai jogar o lixo fora. Todos os dias, eu e você temos que pegar a sujeira do nosso coração, colocar no Calvário, que é o caminhão do lixo, para que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, leve nosso pecado para fora. Por isso João Batista disse: olhe, sigam a Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Por isso, irmãos, que nós temos que entender, cada quebra do mandamento de Deus é registrado por Deus. Por isso que a ideia do antinomianismo é assustadora. Paulo disse isso de pessoas que pegaram o que ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça, e disseram: que maravilha! Agora que eu vou pecar, e já que Deus me escolheu, eu vou para o céu. Deixa esses crentes legalistas aí ficar se preocupando em estar quites com a lei, em estar obedecendo a lei. A salvação, ela é pela graça, mas a graça de Deus nos leva a boas obras, que foram preparadas de antemão para que andemos nela. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer aqui: qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, verso 19, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Eu me lembro desse versículo aqui, quando o irmão Pepe estava estudando o Sermão do Monte. Ele ficou com a interrogação nesse versículo. E agora, o que é que quer dizer isso? Porque Jesus está dizendo aqui que ambos vão entrar no reino dos céus, mas um está desobedecendo e está ensinando desobediência. O outro está obedecendo e ensinando obediência. E um é grande no reino dos céus e o outro é pequeno no reino dos céus. E agora? Se os dois estão no reino dos céus, me explica esse versículo. E agora vamos orar. Mas, irmãos, há duas interpretações para esse versículo. E eu ainda não sei como bater o martelo nele, mas há duas. A primeira é que esse versículo está falando de uma disciplina de Deus, daquele que pertence ao reino dos céus, mas ele está desobedecendo, e ele vai ser disciplinado, e ele vai ser corrigido para o arrependimento. Por isso aqui fala que ele é o menor no reino dos céus. Ele pertence ao céu, ele é filho, mas ele é um filho que está vivendo em desobediência. E Deus tem filhos obedientes e filhos que vivem em alguns momentos em desobediência, que
que vão ser corrigidos, disciplinados duramente, para que eles voltem para o caminho da obediência. Não tem filho de Deus que vive a vida toda na desobediência, não. Mas, então, essa interpretação diz isso, da disciplina de Deus, que o menor seria aquele que está desobedecendo e sendo disciplinado, e o maior aquele que está obedecendo. Mas a outra interpretação é a seguinte, é que Jesus está falando de exclusão e inclusão no reino de Deus. Visto que em Mateus 20, Jesus disse que não existe maior nem menor do reino dos céus, todos vão receber o mesmo salário, todos vão ter o mesmo galardão, e todos vão depositar suas coroas aos pés de Jesus. Não há grande e pequeno depois da consumação dos séculos. Todos estarão lá pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Cristo, e ninguém vai estar lá se gloriando a não ser no que Cristo fez, na obra de Cristo. Então não há grande e pequeno no reino de Deus. Então Jesus está falando aqui de exclusão e aquele que vai entrar no reino dos céus. Como que aquele que viola o mandamento e ainda ensina aos homens será excluso do reino de Deus. Porque ele está dizendo que o certo é errado e que o errado é certo. Então ele vai ser excluso do reino dos céus. Deus não vai permitir que ele entre no reino de Deus. Então aqui nós vemos isso, irmãos, olhando para outras passagens da Bíblia. Um homem de Deus, um intérprete da Bíblia, chamado João Calvino, ele disse assim: quando você pegar um texto difícil da Bíblia, você não precisa sair da Bíblia. Você vai pegar outros textos da Bíblia que falem sobre o mesmo assunto. E textos mais simples vão te ajudar na interpretação de textos mais complexos. Então, por exemplo, se você pegar o próprio Sermão do Monte e o próprio versículo que vem depois, você vai ver que Jesus não está incentivando aqui a desobediência, o descumprimento dos mandamentos. Se você for ver o que Tiago fala, que a gente tem que ser cumpridor da palavra e não somente ouvintes, a gente vai ver que a Bíblia não incentiva em nenhum momento a desobediência. Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus pode estar falando sim daquele que vai ficar fora do reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. O texto que fala da graça, Efésios 2, diz que existe um espíritos imundos, espíritos malignos, que agora operam nos filhos da desobediência. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus pode estar falando isso sim, daquele que não vai entrar. O que é iniquidade? Como é que termina o Sermão do Monte? Ele fala de pessoas que vão chegar na porta do céu e não vão entrar nele. E ele fala que quem são essas pessoas? Os que ouvem, mas não praticam. E quem é que vai entrar? Os que ouvem e praticam, e guardam os mandamentos. Mas ele vai dizer qual é o motivo da exclusão, em Mateus 7:23. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Quebrar a lei. Ou seja, o que Jesus vai dizer é: apartai-vos de mim, vocês que quebraram as minhas leis a vida toda. Vocês estão fora. Então aqui nós podemos sim dizer que Jesus está dizendo que quem morre em desobediência não vai entrar no céu. Que quem morre em rebelião não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Como era a justiça dos escribas e fariseus? Exterior. Eles faziam suas obras para serem vistos pelos homens.
Eles oravam em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam e faziam cara de fome para serem vistos pelos homens. Eles davam esmolas e tocavam trombeta para serem glorificados pelos homens. Mas Deus vê não como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus vê o coração. E Jesus vai dizer dos escribas e fariseus que eles eram sepulcros caiados. Que embora as ações deles fossem aparentemente corretas, as motivações deles não eram corretas. E para Deus a motivação é tão importante quanto a ação. O que Jesus está dizendo é: vocês precisam ter uma justiça que não está somente diante dos homens, mas que está visando o olhar de Deus que tudo vê. Ele sonda mentes, ele sonda os nossos corações. Ele vê tudo. Por isso que ele vai dizer: onde nasce o homicídio? No coração. Onde nasce o adultério? No coração. Ele vai dizer isso aqui. Ele vai dizer como nós devemos tratar aqueles que nos fazem mal. Então Jesus ele vai mostrar isso, que a maldade nasce no coração do homem. E que o povo de Deus é um povo que recebe um novo coração. É uma justiça que vem de dentro. É uma purificação que começa dentro, para que depois ela possa passar para o lado de fora. Mas de nada adianta ser purificado por fora e continuar sujo por dentro, com as motivações erradas. Por isso que, para Deus, eu vou repetir, tão importante quanto a ação é a motivação. A coisa certa pela motivação errada, para Deus é inútil. O que é que 1 Coríntios 13 o apóstolo Paulo vai dizer sobre o amor, o verdadeiro amor? Ele vai dizer que sem o verdadeiro amor, tudo é inútil. Sem o verdadeiro amor de Deus, tudo que você fizer não tem valor nenhum diante de Deus. Porque a motivação não é o amor de Cristo que nos constrange. Então, nós vamos concluir, amados irmãos, lendo um capítulo da Bíblia que fala sobre a responsabilidade humana. Nós vemos hoje que as pessoas focam muito na igreja a soberania de Deus, mas se esquece da responsabilidade humana. E nós vamos fazer a leitura de Ezequiel 18. E esse capítulo da Bíblia, ele é transformador. Porque esse capítulo da Bíblia vai mostrar a nossa responsabilidade enquanto povo de Deus. No título da minha Bíblia está dizendo assim: a responsabilidade é pessoal. Esse título, esse capítulo da Bíblia, é um capítulo que fala sobre a responsabilidade humana. Fofinho de Jesus, Dylan. Ezequiel 18:1. Olha o que diz a Bíblia. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: quem aqui já ouviu, irmãos, em igrejas evangélicas, a expressão maldição hereditária? Eu já ouvi. Pessoas que dizem: olhe, isso está acontecendo na sua vida porque algo aconteceu com o seu pai, com a sua mãe. Não era assim que diziam no cego de nascença? Quem pecou para que esse cego nasça assim? O seu pai ou a sua mãe? Jesus disse: nem o pai nem a mãe. Ele nasceu assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então nós vemos aqui que Ezequiel vai tratar deste assunto, que não existe maldição hereditária. O filho não leva o pecado do pai, e o pai não leva o pecado do filho. Cada ser humano é responsável diante de Deus pelas suas escolhas. Por exemplo, Samuel foi um servo de Deus. Quem aqui tem dúvida disso? A Bíblia diz, assim termina o registro sobre Samuel, amado irmão Paulinho.
Toda a palavra que ele disse, nenhuma caiu por terra, toda se cumpriu. E Samuel morreu em obediência a Deus. Mas a Bíblia diz que Samuel teve filhos. E os filhos de Samuel não seguiram os caminhos do seu pai e foram homens iníquos, filhos de Belial. Samuel não levou a iniquidade deles e eles não herdaram a piedade de Samuel. Cada um foi responsável. Então nós vemos aqui, irmãos, que tem de vós que dizeis, Ezequiel 18, versículo 2, esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Que ditado era esse? Era um ditado que dizia: o pai pecou e o filho foi prejudicado. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas. Verso 4: como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ele está dizendo, o que ele está dizendo aqui é: não importa o pecado do pai, não importa o pecado do filho, a alma que pecar, essa é que vai morrer. Não existe maldição hereditária. A maldição hereditária que existe é a maldição de Adão e Eva. Adão e Eva, sim, deixaram a maldição que vai para toda a raça humana, que é a maldição do pecado. Mas não existe essa ideia de que você vai herdar uma maldade da sua família. Não existe isso. Elias, por exemplo, a Bíblia não narra a descendência dele. Mas era difícil ter um homem na geração dele mais piedoso que ele. Mas ele não tinha uma linhagem. Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. E ele andava na presença de Deus. Olha o verso 5, irmãos. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Verso 9: andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar, verso 10, um filho ladrão, esse foi o caso dos netos de José do Egito. Os netos de José do Egito se tornaram ladrões. Eles tinham um ótimo exemplo, seu avô, mas eles não seguiram. Derramador de sangue, que fizera a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações que ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que esse iníquo, esse perverso, gerará um filho que veja todos os pecados que seu pai fez. Ezequiel 18, 14. Aqui está falando de um homem perverso que gera um filho que vê um péssimo exemplo do seu pai. Por isso, se você é pai, se você é mãe, você tem uma grande responsabilidade de dar o exemplo para os seus filhos. Quem é o exemplo de marido para um jovem? O seu pai. Quando ele se casar, qual é o referencial que ele vai ter de marido? Seu pai. Uma jovem, qual é o referencial que ela tem de esposa? Sua mãe. Por isso que o exemplo, irmãos, é muito importante. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Não é ensina a criança o caminho. Como se você falasse uma coisa e dissesse assim: meu filho,
faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Mas a expressão de Provérbios é: ensina a criança no caminho. A ideia é que você está andando no caminho junto com ela e você está ensinando o caminho para ela. Toma conta de ti mesmo e da doutrina. Então ele diz assim: e eis que ele gerará um filho que veja todos os pecados que seu pai fez. Porém, olha o que acontece, Ezequiel 18:14, e vendo-os não cometer coisas semelhantes. Se o temor de Deus estiver no coração de um jovem, ele pode ser filho de um pai endemoniado e viver uma vida santa. Não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, verso 18, e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Verso 20 ele vai repetir: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verso 21. Mas se o ímpio, olha aqui o que é a regeneração. Todos nós nascemos ímpios. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, isso é novo nascimento, certamente viverá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Não era o que João Batista pregava? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Ezequiel 18:23. Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Aqui é uma pergunta retórica. Eu tenho prazer na morte do ímpio? Não, eu quero ver o ímpio se convertendo. Olha o verso 24. Aqui, irmãos, no verso 24, é o que nós vemos que as pessoas fazem hoje. Elas usam as doutrinas da graça e a soberania de Deus para cometer impiedades e justificar essas impiedades usando a Bíblia. Não, se eu não tenho livre-arbítrio, se Deus me escolheu, então se eu pequei, a culpa então é de Deus. Não. Se você pecou, a culpa é toda sua. É o que ele vai dizer assim, aqui: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade. John Bunyan, ele descreve 3 personagens que se encontram com a cruz de Cristo e depois eles vão dormir. E aí o cristão está lá com a nova veste, com o certificado, e ele tenta sacudir esses 3 homens e dizer: gente, vocês estão dormindo. E eles estão lá dormindo: não, me deixe dormir, não me tire daqui. E John Bunyan narra que são pessoas que tiveram experiências com a cruz, com a graça, mas depois elas vão viver vidas desleixadas. Elas vão dormir. Elas não vão viver uma vida justa. E cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? O que Ezequiel está dizendo aqui é o que Tiago diz em Tiago 2. Como é que você diz que tem fé se você não tem as obras diferentes dos ímpios? A fé sem obras é morta. Como semelhante fé pode salvá-lo? Se suas obras não mudaram, você ainda não creu. Porque a fé verdadeira muda as nossas obras. Porque quando Deus nos recria, Ele nos recria para boas obras.
De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Oh Deus, é o seguinte, eu pequei, eu não quero me arrepender, mas eu preguei a palavra. Não vai se fazer memória. Se você se entregar ao pecado, não vai se fazer memória de nada que você já tenha feito em nome de Deus. Por isso que muitos vão dizer naquele dia: não, Deus, eu vivi na iniquidade, mas olha aí a memória dos meus feitos. Eu profetizei no teu nome. Ô Senhor, olha, faz memória aí de como eu era um homem de Deus na igreja. Eu fiz milagres em teu nome. A pessoa chegou doente, eu orei, a pessoa foi curada. Deus, espera ainda, o Senhor vai me deixar entrar no céu, não vai não? Ô Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Todo mundo ficou admirado com a minha espiritualidade, Deus. A pessoa chegou na igreja lá endemoniada, querendo atrapalhar o culto. Eu só olhei para ele e disse: cala-te e sai dele. Ele caiu e foi embora. O demônio saiu e foi embora. Olha, Deus, como eu... Lembra-se, Senhor, da minha memória, do memorial de como eu era um religioso assíduo, como eu tinha comunhão contigo, como eu tinha intimidade contigo. É esse o significado no hebraico da expressão Senhor, Senhor. É como alguém que diz: eu tenho intimidade, Senhor. Me deixa entrar aí, é certo que eu vou entrar aí. Você se entregou ao pecado e não se arrependeu, não tem doutrina da graça que vai te salvar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Como o homem que o pastor disse ontem, Jimmy Swaggart: não, Senhor, eu preguei para multidões, eu evangelizei multidões. Sim, mas você roubou o dinheiro da igreja, você adulterou e você disse que foi o diabo. E ainda disse isso na frente de todo mundo. Que vergonha! Você podia ter dado o mesmo exemplo de Davi. Pequei contra Deus. Eu fui um mau caráter, eu sou mau mesmo, sou um pecador, mas eu estou aqui arrependido. Traí minha esposa, traí Jesus, fiz como Judas, peguei o dinheiro da igreja para fazer coisa errada, mas eu estou arrependido. Inclusive eu estou parando de pregar em respeito ao meu Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isso poderia ser frutos dignos de arrependimento, mas não. Ele estava pregando até pouco tempo e nunca deu um fruto digno de arrependimento. E a vida dele só fez crescer. Ele se tornou um pastor famoso, Jimmy Swaggart, cada vez mais famoso, cada vez mais rico. E nunca declarou que foi ele que pecou. Aquela declaração ficou lá. E você acha que quando ele morrer, se ele não se arrepender, o que ele fez de bom, aparentemente bom, vai compensar a ausência de arrependimento desse pecado? Não. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. É isso que ele quer dizer aqui, ó. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Cuidado! Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqueles que dão fruto, eles dão fruto com perseverança. Não, Senhor, eu andei na igreja por determinado tempo. Eu andei contigo por determinado tempo, mas depois eu cansei. Então você nunca deu fruto. Demas aparentemente deu fruto, mas em um momento ele mostrou que não era fruto, era folha, porque não teve perseverança. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Por isso a Bíblia diz: aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. É o que Adão e Eva fizeram, é o que o homem faz. O caminho do Senhor não é direito. Não, a culpa é de Deus. Não, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. É Deus que não quer me aceitar no céu. É Deus que é mau. É Deus que quer que eu seja santo e por isso Ele não é bom. O caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, casa de Israel, não é o meu caminho direito. É o que Deus está dizendo. Gente, o meu caminho não é certo. Não são o caminho de vocês tortuosos. Não é o que Deus disse para Caim. Caim, não é você que está errado. Sou eu que estou errado, Caim, em te reprovar.
e te apontar o caminho certo, que é o caminho do arrependimento. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, verso 27, por isso que nós temos que agradecer a Deus quando Deus manda Natãs em nossa vida. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. É o que? O arrependimento. Pastor Nizante foi ontem que ele falou que todos precisamos de uma vacina diária de arrependimento. Todos os dias nós precisamos de arrependimento. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Por isso que a marca de um filho de Deus não é a perfeição, mas é a busca por ela. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, diz, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Abandone os seus pecados, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, todos os seus pecados com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que Ezequiel está dizendo aqui, é um chamado ao arrependimento. Olhe, crie uma disposição interior nova. Peça a Deus como Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Concluindo, irmãos, verso 32, porque não tomo prazer na morte do que morre. Olha o que ele diz, não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. E olha como ele conclui, convertei-vos, pois, e vivei. Olha o que ele diz, convertei-vos, pois, e vivei. Na lei, Deus diz assim, eis que ponho hoje diante de ti, eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, a porta estreita e a porta larga, o caminho apertado e o caminho largo. Escolhe, pois, a vida para que vocês vivam. Convertei-vos, pois, e vivei. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, irmãos, é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que Jesus Cristo disse, a justiça de vocês tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Salomão resumiu toda a vida do homem em 2 princípios só, que vai nortear toda a sua vida: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Se você tiver o temor de Deus no seu coração, a lei de Deus no seu coração, e você tiver a obediência aos mandamentos no seu coração, você vai cumprir o propósito da sua criação, que é glorificar a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Por isso que o propósito do Sermão do Monte é mostrar a vida que devemos viver, uma vida reta. Pautados em quê? Pautados nos mandamentos de Deus, que para os regenerados não são mais um fardo pesado, são um fardo leve e um jugo suave. Os mandamentos não são penosos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou e tem nos convidado, Pai, à verdadeira conversão a cada dia, Senhor. Oh Deus, eu peço que o Senhor, Pai, amoleça o meu coração. Oh Jesus, que o Senhor me encha, Senhor, do Espírito Santo e encha os meus irmãos do Espírito Santo, pois nós sabemos, Senhor, que é mais fácil, como disse o teu servo Spurgeon,
um leão tornar-se vegetariano do que um pecador se arrepender sem a ação do Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, me convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo, convence todos nós aqui, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, nos ajude a não nos vitimizarmos. Nos ajude, Senhor, a rasgar o nosso coração, como Davi, como filho pródigo, e confessar em sinceridade de coração, Pai, não em hipocrisia, confessar os nossos pecados, confessar a nossa cegueira, confessar a nossa rebelião, Pai, e voltar, Senhor, arrependido, Pai, de tudo aquilo que fizemos que não te agradou, Pai. Não porque o Senhor lança no inferno, não, Pai, mas porque o Senhor é tão amoroso, é tão bondoso, Senhor, que nós não queremos, diante de tal constrangimento, pecar contra tamanho amor. Como disse o teu servo Paulo, o amor de Cristo nos constrange. E é debaixo desse constrangimento, dessa bondade, Pai Santo, que nós queremos ser conduzidos ao arrependimento, a um arrependimento cada vez mais profundo, Senhor. Um arrependimento, Pai, que nos dê raízes em Cristo, Senhor, e nos faça construir a nossa casa com a fundação sólida sobre a rocha, Senhor. Nos dá essa fé viva, nos dá esse arrependimento sincero, Senhor. Ó Senhor, nos dá um amor puro. Não deixa, Senhor, que a maldade do mundo esfrie o nosso primeiro amor. Não deixa, Senhor, que venhamos a abandonar o caminho do verdadeiro amor, Senhor. Ó Senhor, me ajude a pregar o Evangelho a toda criatura. Eu te peço, Pai, que o Senhor me ajude, Senhor Jesus, a pregar o Evangelho, Pai, a toda criatura, Senhor. Me ajude, Senhor, a evangelizar com testemunho, mas dai-nos sabedoria para alcançar as ovelhas perdidas por meio da pregação do Evangelho, Senhor. Oh Deus, nos ajude a obedecer este mandamento, Pai, de pregar o Evangelho a toda criatura. Oh Deus, nos ajude, Pai, a obedecer este mandamento, por amor a Ti, Senhor. Nos ajude a pregar o Evangelho nessa semana. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as minhas preocupações que me afastam, Senhor, dessa sublime missão, pregar o Evangelho. Me ajude, Senhor Jesus. Ajude os meus irmãos nessa noite a confiar em Ti e a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus, eu oro, Senhor, por aqueles que estão em depressão, Pai. Por aqueles que estão assolados, Pai, pela culpa, pelo medo, pelo desespero, Senhor, pela angústia. Pessoas que na rua estão sorrindo, mas em casa estão chorando. Pessoas, Senhor, que muitas vezes não aparentam, mas o Senhor conhece os corações. E eu peço, Pai, que assim como o Senhor enviou Paulo na vida daquele carcereiro que queria se suicidar, e o apóstolo Paulo trouxe o Evangelho para a vida dele, e aquela imensa tragédia se transformou numa grande salvação. Quando o apóstolo Paulo olhou para aquele homem que ia se matar com a lança e disse: crê no Senhor Jesus, homem, será salvo tu e tua casa. E toda aquela família se batizou, Senhor. Oh Deus, envia Paulo,